Quando minha esposa Helena faleceu, guardei em segredo a herança de 11 milhões de reais que ela me deixou, e também o apartamento de cobertura em Copacabana que estava registrado no meu nome. No dia do enterro, meu genro jogou minhas malas na área de serviço e disse que a partir daquele momento eu dormiria no quartinho dos fundos. Eu apenas abaixei a cabeça e aceitei. Mas o que eles não sabiam é que eu tinha um plano. E nas próximas semanas todos descobririam quem realmente mandava naquela história. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Paulo Ferreira, tenho 61 anos. E jamais imaginei que o pior dia da minha vida também se tornaria o dia em que eu descobriria o verdadeiro caráter das pessoas que chamava de família. Era uma quinta-feira nublada de março, quando enterramos Helena no cemitério São João Batista, em Botafogo. 38 anos de casamento se despediam sob aquela garoa fina típica do Rio de Janeiro, que parecia chorar junto comigo. Durante toda a cerimônia, mantive a postura que Helena sempre admirou em mim. Cumprimentei os enlutados, agradeci os pêsames, segurei firme a mão dos meus netos quando eles choraram pela avó. Juliana, minha nora, permaneceu ao meu lado durante todo o velório, mas não por solidariedade. Seus olhos calculistas não paravam de observar quem estava presente, como se estivesse fazendo um inventário mental de possíveis contatos úteis. Quando o padre mencionou a generosidade de Helena com a família, percebi Juliana apertar a mandíbula com força. Marcelo, meu filho, parecia perdido em seu próprio mundo de dor, completamente alheio às maquinações da esposa. O trajeto de volta para casa foi silencioso. Eu ia no banco de trás do Corolla de Marcelo, olhando as ruas do Flamengo que haviam sido meu lar por décadas. Juliana dirigia com uma eficiência fria, suas unhas perfeitamente esmaltadas, tamborilando ocasionalmente no volante de couro. De tempos em tempos, ela trocava olhares significativos com Marcelo pelo retrovisor, como se conversassem sem palavras. Quando chegamos ao apartamento, um 3/4 no Flamengo que Helena e eu compramos há 25 anos, notei algo estranho. Minhas malas estavam empilhadas perto da porta da área de serviço, ao lado da máquina de lavar. No começo, pensei que alguém as tivesse movido por engano durante os preparativos do funeral. "O que estão fazendo minhas coisas aqui?" Perguntei, apontando para as 2 malas de couro marrom que continham o pouco que eu havia separado para ficar uns dias com eles após o enterro. Juliana parou no meio da sala, virando-se para mim com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Ah, Paulo, achei que fosse óbvio. Agora que a Helena se foi, as coisas vão mudar um pouco por aqui." Marcelo parecia desconfortável, evitando meu olhar enquanto mexia nervosamente no celular. "Pai, é que a Juliana e eu conversamos. E... o que o Marcelo está tentando dizer?" Interrompeu Juliana, sua voz adquirindo um tom condescendente. "É que agora que somos responsáveis por você, precisamos estabelecer algumas regras básicas. Este apartamento é grande e, francamente, mantê-lo custa muito dinheiro." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. "Responsáveis por mim? Juliana, este é meu apartamento. Helena e eu. Era o apartamento de vocês." Ela me cortou abruptamente. "Mas a Helena não está mais aqui. E segundo o testamento que lemos com o advogado, tudo passa para o Marcelo como único filho. Nós somos os donos agora." A mentira saiu de seus lábios com uma facilidade que me deixou gelado. Eu estivera presente quando Helena redigiu o testamento. Sabia exatamente o que estava escrito. Mas aparentemente Juliana havia construído uma versão completamente diferente para Marcelo. "Juliana, acho que há um mal-entendido", comecei a dizer. Mas ela levantou a mão para me silenciar. "Não há mal-entendido, Paulo. Olha, entendemos que isso deve ser difícil para você. A Helena te sustentou todos esses anos, e agora que ela não está, obviamente você não tem para onde ir nem como se manter. Por isso, o Marcelo e eu decidimos que você pode ficar." A forma como ela disse ficar soou mais como uma sentença do que como uma oferta generosa. Mas Juliana continuou, caminhando em direção às minhas malas.
Você vai ter que ficar aqui, no quartinho da área de serviço. O quarto principal agora é nosso, e as crianças precisam dos outros quartos. Esperamos que você entenda. Marcelo finalmente falou, sua voz mal passando de um sussurro. Pai, vai ser temporário, só até a gente se organizar melhor. Olhei para o cômodo ao qual se referiam. Era minúsculo, úmido, e tinha sido usado principalmente como depósito. Havia uma cama de solteiro enferrujada encostada na parede e uma janela pequena que dava direto para o poço de ventilação, onde o barulho dos canos acordava qualquer um de madrugada. E naturalmente, acrescentou Juliana, examinando suas unhas com fingido desinteresse, esperamos que você contribua com a casa. Não seria justo o Marcelo carregar sozinho o peso de te sustentar. Você pode ajudar com a limpeza, a cozinha, cuidar das crianças quando precisarmos. Sabe, ganhar seu lugar aqui. A humilhação era completa. No espaço de uma tarde, eu havia passado de chefe de família a empregado doméstico não remunerado. Meus próprios netos, Beatriz de 12 anos e Gabriel de 10, me olhavam com uma mistura de confusão e pena que partiu meu coração. Tudo bem, falei baixo. Vou levar minhas coisas para o quarto. Juliana sorriu, satisfeita com sua vitória. Ótimo. Ah, e Paulo, jantar é às 7 em ponto. Estamos com fome. Aquela noite, enquanto desempacotava minhas pertences naquele quartinho deprimente, sentei na beirada da cama e, pela primeira vez desde a morte de Helena, chorei. Não chorei apenas por ela, mas pela constatação de que a família pela qual eu havia sacrificado tanto me via como um fardo. O colchão era fino e desconfortável. Havia manchas de umidade no teto. O cheiro de mofo impregnava tudo. Através da parede fina, eu conseguia ouvir Juliana rindo alto na sala, provavelmente assistindo algum programa de televisão, enquanto Marcelo não fazia nada para me defender. O que Juliana e Marcelo não sabiam era que Helena havia sido extremamente cuidadosa com suas finanças. Nos últimos 5 anos de vida, ela trabalhou incansavelmente para assegurar meu futuro, sabendo que sua doença era progressiva. Havia contas no meu nome, propriedades que só eu conhecia. E sim, havia aquela cobertura em Copacabana que ela comprara como presente surpresa para nosso aniversário de 40 anos. Helena nunca chegou a me contar sobre a cobertura. Encontrei os documentos entre seus papéis pessoais uma semana antes do funeral, quando revisei todos os arquivos importantes. Mas naquela noite, ouvindo Juliana comandar meu apartamento como se fosse dela, e Marcelo permitindo tudo sem questionar, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu ia deixar que acreditassem ter o controle. Ia deixar que me tratassem como quisessem. E quando chegasse o momento exato, mostraria a eles quem realmente tinha o poder naquela situação. Peguei meu celular velho e abri a pasta de documentos digitalizados. Ali estavam todos os comprovantes. 11 milhões de reais em investimentos, imóveis, poupanças. Tudo no meu nome. Tudo protegido pelo testamento que Helena elaborou com tanto cuidado. Sorri amargamente na escuridão do quartinho. Eles não faziam ideia do erro que estavam cometendo. Os primeiros 3 meses após o funeral foram os mais humilhantes da minha vida, mas também os mais reveladores. Cada dia que passava, Juliana mostrava mais claramente quem realmente era, e eu me tornei o observador silencioso da minha própria degradação. Minha rotina começava às 5:30 da manhã. O quartinho da área de serviço era gelado no inverno carioca e abafado no verão, sem controle próprio de temperatura. Eu me levantava antes de todos para preparar o café da manhã da família. Juliana deixara bem claro que, se eu quisesse ganhar meu lugar na casa, precisava demonstrar utilidade. Paulo, ela dizia toda manhã, descendo as escadas com seu roupão de seda caro. Às 7 em ponto eu quero o café pronto. O Marcelo quer ovos mexidos com queijo, não simples. As crianças precisam de lanche para levar para a escola. E eu tenho aquela reunião de pais. Então precisa passar minha blusa azul. Agora. Nunca um por favor. Nunca um obrigado. Apenas ordens secas como se eu fosse seu empregado pessoal. Marcelo havia mudado completamente após a morte de Helena.
Onde antes existia um homem considerado que ao menos reconhecia meus esforços, agora só via alguém que evitava meu olhar. Quando eu tentava conversar com ele sobre a situação, sempre havia uma desculpa. Pai, estou muito ocupado com o trabalho, ele dizia, mexendo no celular enquanto eu servia o café. A Juliana entende melhor dessas coisas de casa. Confio no julgamento dela. O julgamento dela. O julgamento dela era me tratar como se eu fosse invisível. Uma manhã, enquanto limpava a sala, ouvi Juliana falando ao telefone com a irmã, Daniela. Ela estava parada junto à janela que dava para a rua, segurando uma xícara de café na mão. Café que eu havia preparado. Ela reclamava de sua suposta carga. É tão chato, Dani. O velho fica aqui o tempo todo, arrastando os pés pela casa como um fantasma deprimido. O Marcelo se sente culpado, óbvio, mas eu falei para ele que precisamos ser práticos. Não podemos sustentar mais uma pessoa sem que ela contribua com alguma coisa. Ela pausou, rindo de algo que a irmã dissera do outro lado da linha. Asilos? Deus me livre, você sabe como esses lugares são caros? Além do mais, ele cozinha razoavelmente bem e mantém a casa limpa. É basicamente ter empregado doméstico de graça. Só tenho que aguentar aquela cara de coitado de vez em quando. Fiquei paralisado atrás da porta, com o pano de limpeza apertado nas mãos. Empregado doméstico de graça. Era isso que eu representava para ela. Mas o que mais doía era ver como meus netos gradualmente começaram a me tratar de forma diferente. Beatriz, que sempre fora minha companheira, agora parecia envergonhada quando suas amigas vinham visitar e me viam limpando. Vovô, ela me sussurrou um dia enquanto eu dobrava roupas na lavanderia. Por que você mora no quartinho pequeno agora? A mamãe disse que é porque você não pode pagar uma casa própria. Como explicar para uma menina de 12 anos que a mãe dela estava mentindo? Como dizer que o avô que costumava levá-la para passear e comprar sorvete estava sendo tratado como um criado na própria casa? As coisas mudaram quando sua avó morreu, meu amor. Respondi, tentando manter a voz firme. Mas não se preocupe comigo. Estou bem. Mas eu não estava bem. A cada dia que passava, Juliana se tornava mais cruel e mais descarada. Juliana começou a convidar suas amigas para almoçar no apartamento, sempre exigindo que eu servisse a comida e limpasse depois. Paulo, traga mais vinho branco para as senhoras. Ela gritava da sala de jantar como se eu fosse seu garçom particular. As amigas dela me olhavam com aquela mistura de pena e superioridade que eu conhecia muito bem. Uma tarde, Carla Mendes, uma das amigas do clube, me parou na cozinha. Com licença, querido. Ela disse com um sorriso condescendente. Você poderia trazer mais gelo e talvez algumas guardanapos extras? Quando voltei com o que ela pedira, escutei parte da conversa com Juliana. É uma situação tão difícil, Ju. Mas acho que você está lidando com isso com muita classe. Nem toda mulher seria tão generosa em cuidar do sogro assim. Juliana suspirou dramaticamente. É um sacrifício, Carla. Mas o Marcelo acha que é nosso dever cristão. Embora, francamente, às vezes eu me pergunte quanto tempo mais conseguimos sustentar essa situação. O apartamento é caro de manter. E agora com uma pessoa a mais? Você já pensou em outras opções? Perguntou Carla em voz baixa. Bem, Juliana baixou ainda mais a voz. Tem uns lugares bem legais para idosos aqui no Rio. Lugares onde ele teria gente da idade dele, atividades. Seria melhor para ele, na verdade. Meu sangue gelou. Não só queriam me humilhar, como estavam planejando se livrar de mim completamente. Naquela noite, deitado acordado naquela cama desconfortável, ouvindo os barulhos dos canos e da rua, tomei uma decisão importante. Havia algo que eu vinha adiando e que precisava fazer. No dia seguinte, faria uma ligação que vinha evitando. Helena deixara tudo muito organizado, mas havia documentos que só eu podia acessar, contas que precisavam da minha assinatura, propriedades que requeriam minha atenção. A ligação que mudou tudo aconteceu numa terça-feira pela manhã, enquanto Juliana estava no salão de beleza e Marcelo no trabalho. As crianças estavam na escola.
Então eu tinha o apartamento para mim pela primeira vez em meses. Senhor Ferreira, a voz de Roberto Campos, o advogado de Helena, soou surpresa ao ouvir minha voz. Estava esperando seu contato. Já se passaram 4 meses desde o funeral, e há assuntos urgentes que precisam da sua atenção imediata. Sentei na beirada da minha cama estreita, com as mãos tremendo ligeiramente. Roberto, eu estava processando tudo. Minha família me disse que o testamento deixava tudo para o Marcelo. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Depois, Roberto pigarreou, claramente desconfortável. Senhor Ferreira, acho que precisamos conversar pessoalmente. Há informações muito importantes que o senhor precisa conhecer, e não é apropriado discuti-las por telefone. Pode vir ao meu escritório hoje à tarde? Naquela tarde, enquanto Juliana acreditava que eu estava no supermercado comprando ingredientes para o jantar, sentei-me diante da mesa de mogno de Roberto em seu escritório no centro. Os documentos que ele me mostrou tiraram meu fôlego. Helena não apenas me deixara bem cuidado, ela me transformara num homem muito rico. Sua esposa foi extremamente meticulosa, explicou Roberto, mostrando documento após documento. O apartamento do Flamengo está completamente quitado e registrado em um trust conjunto que inclui seu nome. O Marcelo tem direitos de residência enquanto o senhor viver, mas a propriedade é sua. Meus olhos se encheram de lágrimas. Então por que a Juliana diz que... Porque provavelmente o Marcelo não entendeu completamente os termos quando leu uma cópia preliminar? Roberto balançou a cabeça. A Helena foi muito específica. Ela queria garantir que o senhor nunca ficasse vulnerável ou dependente de ninguém. Roberto continuou explicando. Havia contas bancárias no meu nome no valor de vários milhões de reais. Investimentos em imóveis, ações, títulos do tesouro. E então veio a surpresa maior de todas. A cobertura em Copacabana, disse Roberto, deslizando uma pasta grossa em minha direção. Sua esposa a comprou há 3 anos como presente surpresa. É uma cobertura de frente para o mar, completamente mobiliada, com um zelador e tudo. Ela queria levá-lo lá para o aniversário de 40 anos de vocês. A fotografia que ele me mostrou era de tirar o fôlego. Paredes brancas, pé direito alto, janelas enormes com vista para o mar. Era maior e mais bonita que o apartamento do Flamengo. Helena gastara uma fortuna nela. Quanto vale tudo isso? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Conservadoramente, entre as propriedades, investimentos e contas bancárias, estamos falando de cerca de 11 milhões de reais, senhor Ferreira. Fiquei em silêncio, processando a informação. 11 milhões de reais. Enquanto eu dormia num quartinho de empregada e cozinhava como um criado, eu era dono de 11 milhões de reais. Por que a Helena nunca me contou nada? Roberto sorriu tristemente. Ela disse que queria que fosse uma surpresa para quando ela não estivesse mais aqui. Queria ter certeza de que o senhor teria liberdade para fazer exatamente o que quisesse com sua vida, sem depender de ninguém. Voltei para casa naquela tarde com a mente fervilhando. Juliana estava na cozinha, revisando contas com uma expressão preocupada. Onde você estava? Ela perguntou rispidamente. Era para ter ido ao supermercado. Não tem nada nas sacolas. Tive que resolver uns assuntos. Menti seguindo para meu quarto. Bom, espero que tenha trazido algo para o jantar, porque temos visitas hoje à noite. O chefe do Marcelo vem com a esposa, e preciso que tudo seja perfeito. Naquela noite, enquanto servia canapés aos convidados de Juliana e ouvia ela se gabar do apartamento e do estilo de vida, uma calma estranha tomou conta de mim. Pela primeira vez em meses, não me sentia humilhado. Sentia-me poderoso. Durante as 2 semanas seguintes, comecei a observar Juliana mais cuidadosamente. Seus hábitos, suas rotinas, seus segredos. E foi então que descobri algo que mudaria tudo. Era uma sexta-feira à tarde. Juliana dissera que ia para a aula de pilates, mas algo no comportamento dela me pareceu suspeito. A forma como se arrumara mais que o normal, o perfume extra, o sorriso secreto. Por impulso decidi segui-la. Vi quando ela dirigiu não para a academia, mas para o hotel Otton Palace, no centro.
Meu coração acelerou enquanto a observava entrar no saguão com confiança. Esperei alguns minutos, depois entrei também. A vi imediatamente, sentada no bar do hotel com um homem que definitivamente não era Marcelo. Era mais jovem, bem vestido, e a forma como se tocavam não deixava dúvidas sobre a natureza do relacionamento. Escondi-me atrás de uma coluna e os observei por meia hora. Vi ele entregar algo para ela. Pareciam documentos. Vi ela revisar tudo cuidadosamente, assentindo. Vi quando se beijaram antes de se separarem, ele indo para os elevadores, ela saindo pela porta principal. Naquela noite, Juliana chegou em casa com um sorriso satisfeito, contando para Marcelo sobre sua excelente aula de pilates. Durante os dias seguintes, comecei a prestar atenção em outros detalhes. As ligações sussurradas que Juliana encerrava abruptamente quando alguém entrava no cômodo. Os documentos que ela guardava numa pequena caixa forte no closet. As saídas frequentes para resolver coisas que duravam horas. Uma tarde, enquanto limpava o quarto deles, encontrei algo que confirmou minhas suspeitas. Juliana havia deixado o notebook aberto, e na tela havia um e-mail visível. Meu amor, dizia a mensagem de alguém chamado Ricardo Tavares. Os papéis do divórcio estão quase prontos. Só precisamos esperar mais um pouco para ter certeza sobre a herança. Assim que soubermos quanto dinheiro existe de verdade, podemos seguir em frente. O Marcelo não suspeita de nada, suspeita? Meu sangue congelou. Juliana não estava apenas me humilhando e planejando me internar num asilo. Ela estava planejando se divorciar de Marcelo e levar consigo o que achava que era a herança dele. Rapidamente tirei fotos do e-mail com meu celular, meu coração batendo tão forte que temi que alguém o escutasse. Naquela noite, deitado na minha cama estreita, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Juliana havia orquestrado tudo desde o início. A humilhação, o tratamento cruel, os planos de me enviar para um asilo. Tudo fazia parte de sua estratégia para me manter afastado enquanto ela manipulava Marcelo e planejava sua fuga com a fortuna que acreditava que ele herdara. Mas Juliana cometera um erro fatal. Subestimara completamente o homem errado. No dia seguinte, marquei outra reunião com Roberto. Era hora de começar meu próprio plano, e dessa vez eu não seria vítima de ninguém. Antes de dormir, abri o aplicativo do banco no celular e olhei para os números na tela. 11 milhões de reais. Uma cobertura em Copacabana. Investimentos por todo o Rio de Janeiro. Juliana achava que estava jogando xadrez. Ela não tinha ideia de que eu já estava 3 jogadas à frente. O que aconteceu na quinta-feira de manhã foi como uma bomba explodindo no meio da farsa que vínhamos vivendo há meses. Marcelo chegou cedo do trabalho, algo que nunca fazia, e seu rosto tinha uma expressão que eu jamais vira antes. Parecia entre confuso e furioso. Eu estava na cozinha preparando o almoço, como sempre, quando o ouvi gritando do escritório que fora de Helena. Juliana, vem aqui agora. Agora. Juliana, que estava no andar de cima se arrumando para mais uma de suas misteriosas saídas, desceu correndo as escadas. O que foi, amor? Por que está gritando? O que é isso? Marcelo segurava uma pilha de documentos na mão e sua voz tremia de raiva. Da cozinha, pude ver Juliana empalidecer instantaneamente quando viu os papéis. Marcelo, posso explicar? Me explicar o quê? Que você mentiu para mim durante meses? Que meu pai não é uma carga que temos que sustentar, mas sim um milionário? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Deixei cair a faca que segurava, e o som do metal contra o piso ecoou por todo o apartamento. Marcelo continuou, sua voz cada vez mais alta. Encontrei esses documentos na gaveta da mamãe. Você sabia que meu pai é dono deste apartamento? Sabia que ele tem contas bancárias que eu nem consigo calcular? Sabia que ele tem uma cobertura em Copacabana? Juliana tentou recuperar a compostura. Marcelo, querido, obviamente existem algumas coisas que não entendemos direito quando... Não! Marcelo gritou jogando os documentos no ar. Não tem nada mal entendido aqui. Está escrito claramente que meu pai herdou milhões de reais, e você me fez acreditar que ele era um viúvo pobre que a gente tinha que sustentar. Nesse momento,
Soube que minha farsa havia chegado ao fim. Caminhei lentamente para a sala, secando as mãos no avental. Marcelo me olhou com uma expressão de dor e vergonha que partiu meu coração. Pai, é verdade? Você tem dinheiro? Esse tempo todo você teve dinheiro? Antes que eu pudesse responder, Juliana interveio desesperadamente. Marcelo, ele nos enganou. Ele nos fez acreditar que precisava de ajuda quando, na verdade, eu os enganei. Pela primeira vez em meses, minha voz saiu forte e clara. Juliana, você me disse que este apartamento agora era seu. Você me disse que o Marcelo herdara tudo. Você me colocou para dormir no quartinho da empregada. Marcelo se sentou pesadamente no sofá, colocando a cabeça entre as mãos. Meu Deus, o que foi que a gente fez? O que vocês fizeram? Eu disse, mantendo minha voz calma, embora meu coração batesse acelerado. Foi me mostrar exatamente quem vocês são quando acham que têm poder sobre alguém. Juliana, percebendo que seu mundo estava desmoronando, atacou com desespero. Você nos manipulou. Deixou a gente te tratar assim sabendo que tinha milhões. Você é um homem cruel e calculista. A ironia de suas palavras seria cômica se não fosse tão patética. Marcelo levantou a cabeça, olhando para mim com olhos cheios de lágrimas. Pai, por que não nos contou? Por que deixou que a gente te tratasse assim? A pergunta doeu mais que todos os meses de humilhação juntos. Porque meu próprio filho, minha única família de verdade, participara da minha degradação. Porque eu precisava saber. Respondi finalmente. Precisava saber como vocês iam me tratar quando achassem que eu não tinha nada. Precisava saber se o amor que diziam ter por mim era real ou apenas conveniente. Juliana se virou para Marcelo, seus olhos brilhando de pânico. Marcelo, você não pode acreditar nisso. Ela está tentando te manipular. Nós somos sua família, somos suas prioridades. Mas Marcelo já não estava mais ouvindo. Levantou-se e caminhou até mim. Pai, não sei o que dizer. Me sinto tão envergonhado. A mamãe deve estar se revirando no túmulo. Sua mãe, eu disse suavemente, sabia exatamente o que estava fazendo quando estruturou o testamento dessa forma. Ela me protegeu, Marcelo. Me garantiu que eu nunca teria que depender de ninguém. Juliana, vendo que estava perdendo o controle da situação, jogou sua última carta. Marcelo, lembra de tudo que construímos juntos. Pensa nas crianças. Você vai destruir nossa família por causa disso? Foi então que decidi revelar a outra verdade que vinha guardando. Falando em destruir famílias, eu disse pegando meu celular. Acho que tem mais uma coisa que o Marcelo precisa saber. A cor sumiu completamente do rosto de Juliana. Paulo, não se atreva. Mostrei as fotos que tirara dos e-mails, as imagens dela com Ricardo Tavares no hotel. Quer contar você mesma para o Marcelo sobre seu namorado, ou eu conto? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marcelo pegou meu celular com mãos trêmulas, lendo as mensagens, vendo as fotos. Quando ergueu o olhar, a expressão em seu rosto era de puro horror. Ricardo Tavares, o corretor de imóveis. Juliana, você esteve com ele esse tempo todo? Juliana começou a soluçar, mas eram lágrimas de desespero, não de arrependimento. Marcelo, posso te explicar tudo. Ele só estava me ajudando com alguns assuntos legais. Assuntos legais tipo papéis de divórcio? A máscara de Juliana finalmente caiu por completo. Seu rosto se contorceu numa expressão de ódio puro. Sim, papéis de divórcio, porque estou farta de viver uma mentira. Estou farta de fingir que te amo quando você é um homem fraco que deixa a mamãe controlar sua vida. Marcelo recuou como se tivesse levado um tapa. O quê? Sua preciosa mamãezinha ficou jogando com todos nós esse tempo todo. Juliana gritou, toda a pretensão de lágrimas desaparecida. Ela sabia o tempo inteiro que tinha dinheiro. Nos deixou humilhá-la porque queria ter algo contra a gente. É uma manipuladora. Não. Eu disse calmamente. Sou um homem que aprendeu a verdade sobre as pessoas que achava que me amavam. Marcelo olhou entre as duas mulheres na sua vida. E pela primeira vez vi meu filho realmente enxergar quem sua esposa era. Sai da minha casa, ele disse para Juliana, sua voz mal passando de um sussurro. Sua casa?
Juliana riu amargamente. Não é sua casa, idiota. É dele. Sempre foi dele. E agora que todo mundo sabe, não preciso mais fingir que me importo com você. Ela pegou a bolsa e foi em direção à porta. Antes de sair, virou-se para mim com um sorriso venenoso. Parabéns, Paulo. Você ganhou. Mas perdeu seu filho no processo, porque ele nunca vai te perdoar por fazê-lo passar por isso. A porta bateu atrás dela, deixando Marcelo e eu sozinhos no silêncio mais desconfortável que já compartilhamos. Meu filho afundou no sofá, o rosto entre as mãos. Me aproximei devagar e sentei ao lado dele, como fizera tantas vezes quando ele era criança, e precisava de consolo. Pai, ele disse depois de um longo silêncio, eu não mereço seu perdão. Eu te coloquei naquele quartinho. Eu deixei ela te tratar como empregado. Eu vi você limpando, cozinhando, servindo minhas visitas, e não fiz nada. Marcelo, você foi manipulado por uma mulher que sabia exatamente como controlar suas emoções. Mas eu sou adulto. Eu deveria ter percebido. Eu deveria ter questionado. A voz dele se quebrou. Eu deveria ter defendido meu próprio pai. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Lágrimas de verdade, de vergonha genuína e arrependimento. O que importa agora, eu disse suavemente, é que você aprendeu quem é realmente quando enfrenta escolhas difíceis. E quando soube a verdade, quis consertar o erro imediatamente. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre o homem que você é. Os dias após a saída de Juliana foram estranhos e tensos. Marcelo se mudou temporariamente para o quarto de hóspedes. E eu voltei para o quarto principal. Meu quarto. Mas o apartamento parecia um campo de batalha onde ninguém sabia exatamente onde estavam as linhas. Marcelo mal falava comigo. Não por raiva, mas por vergonha. Eu via ele lutando contra a culpa toda vez que nossos olhos se encontravam. As crianças, confusas com o súbito desaparecimento da mãe, faziam perguntas que nenhum de nós sabia como responder. Vovô, por que a mamãe foi embora? Beatriz me perguntou numa noite enquanto eu a ajudava com a lição de casa. Às vezes os adultos precisam de tempo para pensar sobre coisas importantes. Respondi, sem saber o que mais dizer. Mas ela vai voltar? A pergunta me machucou porque, independentemente dos meus sentimentos em relação a Juliana, essas crianças a amavam e não mereciam sofrer pelas ações da mãe. Foi Gabriel quem, com a honestidade brutal de uma criança de 10 anos, fez a pergunta que partiu meu coração. Vovô, o papai disse que você tem muito dinheiro agora. Isso quer dizer que você não vai mais morar no quartinho pequeno? Marcelo, que estava ouvindo da porta, entrou com os olhos vermelhos. Gabriel, vai para o seu quarto, por favor. Preciso conversar com o vovô. Quando ficamos sozinhos, Marcelo finalmente se desfez. Pai, não sei como pedir perdão por isso. Não sei como viver comigo mesmo sabendo o que te fiz passar. Me sentei ao lado dele no sofá, o mesmo sofá onde Helena e eu assistíramos Marcelo crescer, onde celebráramos seus sucessos e consoláramos suas derrotas. Marcelo, o que você precisa entender é que eu escolhi ficar calado. Podia ter parado tudo a qualquer momento. Mas por quê? Ele perguntou, sua voz carregada de angústia. Por que deixou a gente te tratar como empregado quando tinha milhões no banco? A resposta era complexa, dolorosa, e eu sabia que ele não estava pronto para ouvir tudo. Mas tinha direito a uma explicação, porque precisava saber se você me amava por mim mesmo ou se me amava porque era conveniente. Precisava saber se respeitava o homem que te criou ou se só respeitava o que eu podia fazer por você. Marcelo cobriu o rosto com as mãos. Falhei no teste, não foi? Você não falhou, filho. Você aprendeu. Tem diferença. Mas e agora? O que acontece agora? Agora, eu disse, você vai a um terapeuta e processa não só a traição da Juliana, mas seu próprio papel na minha humilhação. Você vai aprender a ser o homem que sua mãe sempre soube que você poderia ser. E você? Ele perguntou. Vai me perdoar? Vai ficar? Sempre vou te perdoar, Marcelo. Você é meu filho. Mas se vou ficar, isso ainda está em aberto. Durante as semanas seguintes, tentamos estabelecer uma nova normalidade.
Marcelo começou terapia, realmente comprometido em entender suas próprias fraquezas. As crianças foram se adaptando lentamente à ideia de que os pais não iam se reconciliar. Mas Juliana não havia terminado conosco. A primeira indicação foi quando as crianças voltaram da visita de fim de semana com ela, mais quietos que o normal. Beatriz tinha os olhos inchados como se tivesse chorado, e Gabriel não quis me contar sobre o tempo com a mãe. Foi Marcelo quem finalmente me contou o que havia acontecido. Ela está dizendo para as crianças que você destruiu nossa família. Ele me disse, a voz cheia de raiva contida. Está dizendo que você podia ter evitado o divórcio se tivesse sido honesto desde o começo. A manipulação de Juliana não terminara. Agora ela usava meus netos como armas emocionais. O confronto final chegou numa terça-feira à tarde. Juliana apareceu na porta sem avisar, mas dessa vez não vinha sozinha. Trouxe Ricardo Tavares com ela, e ambos carregavam uma pasta de documentos legais. Paulo, Juliana disse com um sorriso falso. Precisamos conversar. Marcelo não estava em casa e as crianças estavam na escola. Era só eu contra os dois, mas pela primeira vez em meses não me sentia intimidado. Podem entrar, eu disse, abrindo a porta. Isso deve ser interessante. Sentaram-se na minha sala como se fossem os donos do lugar. Ricardo, um homem de uns 40 anos com cabelo gel demais e sorriso de vendedor, abriu a maleta. Senhor Ferreira, ele começou. Viemos fazer uma proposta que esperamos que considere com cuidado. Uma proposta? Juliana se inclinou para a frente, os olhos brilhando com o que interpretou como uma última chance de vitória. Olha, Paulo, sei que as coisas entre a gente não terminaram bem, mas temos que pensar nas crianças. Elas precisam de estabilidade, precisam dos dois pais juntos. E, continuou Ricardo, desenvolvemos uma proposta que acreditamos beneficiaria a todos. A Juliana está disposta a voltar para o Marcelo e reconstruir a família, mas precisamos de certas garantias. Ele deslizou um documento na minha direção. Era um acordo onde eu me comprometia a transferir uma quantia significativa de dinheiro, 3 milhões de reais, para uma conta conjunta controlada por Marcelo e Juliana. Em troca, Juliana voltaria para casa e perdoaria as transgressões do passado. A audácia me deixou sem palavras por um momento. Vocês estão me chantageando? Perguntei finalmente. Não é chantagem, Juliana respondeu docemente. É um investimento na felicidade da sua família. Pensa bem, Paulo. As crianças teriam os pais juntos. O Marcelo ficaria feliz. Você teria sua família de volta. Isso não vale 3 milhões. E se eu não aceitar? Ricardo e Juliana trocaram um olhar significativo. Bem, Ricardo disse suavemente, teríamos que explorar outras opções legais. Poderíamos questionar a competência mental que você tinha quando permitiu ser tratado tão mal tendo recursos disponíveis. Poderíamos sugerir que há motivos para preocupação sobre sua capacidade de tomar decisões financeiras sãs. A ameaça era clara. Se eu não lhes desse dinheiro voluntariamente, tentariam tirá-lo legalmente questionando minha sanidade mental. Juliana sorriu, acreditando que me tinham encurralado. Além disso, ela acrescentou casualmente, as crianças expressaram muita confusão sobre toda essa situação. Seria terrível se tivessem que testemunhar sobre o comportamento errático do avô num tribunal. Ali estava a ameaça final. Usar meus netos contra mim. Levantei-me lentamente e caminhei até a janela, olhando para a rua arborizada que Helena e eu tanto amávamos. Sabem o que é mais triste em tudo isso? Perguntei finalmente, sem me virar para eles. O quê? Juliana perguntou, a voz tensa. Que vocês acham que me conhecem? Virei-me para eles e algo na minha expressão fez Ricardo se mexer desconfortavelmente na cadeira. Juliana, durante todos esses meses em que você me humilhou, me tratou como um empregado. Planejou me internar num asilo para ficar com dinheiro que nunca foi seu. Sabe o que eu estava fazendo? Ela me olhou com desconfiança. Estava aprendendo. Aprendendo exatamente quem você é. E Ricardo, virei-me para ele. Acha que não sei que você tem dívidas de jogo de mais de 200 mil reais?
Acha que não sei que essa não é a primeira vez que tenta enganar uma viúva? O rosto de Ricardo empalidecou. Então aqui está minha proposta, continuei, minha voz adquirindo um tom de aço. Vocês vão sair da minha casa agora mesmo. Juliana vai assinar os papéis do divórcio sem pedir um centavo. E ambos vão desaparecer das nossas vidas para sempre. Ou o quê? Juliana pulou, a máscara caindo mais uma vez. Sorri. Um sorriso que teria deixado Helena orgulhosa. Ou mostro às autoridades competentes toda a evidência que reuni sobre suas atividades fraudulentas, Juliana. E Ricardo, mostro para sua esposa. Sim, sei que você é casado. Todas as fotos dos seus casos com mulheres casadas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Vocês jogaram com o homem errado. Eu disse suavemente. Agora saiam da minha casa. Ricardo foi o primeiro a se levantar, pegando a maleta apressadamente. Juliana o seguiu, mas parou na porta. Você vai se arrepender disso, Paulo. Não, Juliana. Quem vai se arrepender é você. Porque além de tudo que já tenho, também tenho gravações desta conversa. Apontei para o pequeno dispositivo que deixara estrategicamente sobre a estante. Depois que saíram, sentei no sofá e pela primeira vez em meses, ri. Ri de alívio, de vitória, de pura satisfação. Quando Marcelo chegou do trabalho naquela noite, contei tudo. Ele ficou pálido ao ouvir sobre a tentativa de chantagem. Pai, ela está completamente fora de controle. Preciso conseguir a guarda total das crianças. E foi assim que começou a próxima batalha. Mas dessa vez, éramos nós dois juntos. Roberto, meu advogado, trabalhou incansavelmente. Com as evidências que eu reunira, mais as gravações da tentativa de extorsão, Juliana não tinha chance. O processo de divórcio levou 2 meses. Ela não lutou muito quando percebeu que não tinha como ganhar. As evidências de infidelidade e os planos de fraude vieram à tona, limpos e claros. A guarda das crianças foi para Marcelo. Juliana teria direito a visitas supervisionadas, mas seria isso. As crianças foram o mais difícil. Beatriz e Gabriel mereciam uma explicação que pudessem entender. Uma que não transformasse a mãe deles numa vilã completa, mas que também não minimizasse a verdade. Os adultos às vezes tomam decisões ruins quando estão com medo ou confusos. Eu disse numa tarde enquanto fazíamos biscoitos juntos na minha cozinha. Sua mãe tomou algumas decisões que machucaram a família, e agora precisa aprender a viver com as consequências. Mas ainda podemos amá-la? Gabriel perguntou com aquela sabedoria simples que as crianças têm. Claro que podem, respondi, abraçando-o forte. O amor não desaparece só porque alguém comete erros. Mas o amor também significa se proteger de pessoas que nos machucam repetidamente. Marcelo lutou mais que as crianças. A culpa o estava consumindo, e durante semanas ele me implorou para ficar em casa. Pai, deixa eu compensar tudo. Deixa eu cuidar de você como deveria ter feito desde o começo. Uma noite, jantando sozinhos depois que as crianças foram dormir, finalmente tivemos a conversa que vínhamos evitando. Você me perdoa? Ele perguntou, lágrimas nos olhos. Marcelo, eu disse pegando sua mão, não há nada a perdoar. Você foi manipulado por uma mulher que sabia exatamente como controlar suas emoções. O que importa agora é que você aprendeu quem realmente é quando enfrenta decisões difíceis. Mas eu te machuquei, te humilhei. Te vi limpando, cozinhando, servindo minhas visitas e não fiz nada. Você me tratou como a Juliana te ensinou a me tratar. E quando soube a verdade, quis consertar o erro imediatamente. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre o homem que você é. Mas, apesar do perdão, apesar do amor renovado entre nós, eu sabia que precisava partir. O Rio de Janeiro estava cheio de memórias dolorosas. E eu precisava de um recomeço. Mais importante ainda, Marcelo precisava aprender a ser independente, a tomar suas próprias decisões sem a influência de uma figura forte, nem sua mãe, nem sua ex-esposa. Por que Copacabana? Ele perguntou quando contei meus planos. Mostrei as fotos da cobertura que Helena comprara para nós.
Porque sua mãe queria que eu fosse livre para escolher minha própria aventura. E essa é minha escolha. Marcelo sorriu pela primeira vez em semanas. A mamãe sempre foi mais esperta que todos nós, não foi? Estabelecemos um plano. Marcelo e as crianças me visitariam durante as férias de verão e nas festas de fim de ano. Eu voltaria para o Flamengo nos aniversários deles e eventos importantes. Teríamos videochamadas semanais, mas principalmente viveríamos nossas próprias vidas. Antes de ir, havia um último assunto a resolver. Estabeleci um fundo educacional para Beatriz e Gabriel. Quando fizessem 18 anos, teriam acesso a recursos para a faculdade e para se estabelecerem na vida adulta. Mas o dinheiro viria com condições. Tinham que manter boas notas, fazer serviço comunitário e, mais importante, escrever cartas anuais refletindo sobre as lições que aprenderam dessa experiência familiar. Para Marcelo, transferiu o apartamento do Flamengo completamente para o nome dele, junto com um fundo suficiente para mantê-lo e criar as crianças confortavelmente. Não queria que se sentisse dependente de mim, mas também não queria que lutasse financeiramente como pai solteiro. É demais, pai. Ele protestou ao ver os documentos. Não é demais. É exatamente o que sua mãe teria querido. O dia em que fui embora do Flamengo, Marcelo e as crianças me levaram até a cobertura. Não houve lágrimas dramáticas nem despedidas dilacerantes. Havia uma paz em todos nós que não sentíamos há anos. Vou sentir sua falta, vovô, Beatriz me disse abraçando-me forte. Também vou sentir a sua, meu amor. Mas agora temos algo para esperar ansiosamente. Suas férias na praia. Gabriel me entregou uma carta que escrevera. É para você não esquecer da gente, ele disse seriamente. Abri quando estava sozinho na nova casa. Na letra infantil dele estava escrito: Querido vovô, obrigado por nos ensinar que pessoas fortes são as que ajudam os outros, não as que machucam. Te amamos. 6 meses depois daquele dia, estou sentado na varanda da minha cobertura em Copacabana, vendo o pôr do sol sobre o Atlântico. A água é de um azul tão perfeito que parece irreal, e a brisa quente traz o cheiro de sal e liberdade. Helena tinha razão. Este lugar é o paraíso. A transição não foi imediata nem fácil. Depois que Juliana e Ricardo saíram da minha casa naquela tarde com seus planos em ruínas, tive que tomar as decisões mais difíceis da minha vida. Mas agora, minha vida tem um ritmo completamente diferente. Acordo quando quero, não porque alguém precisa de café da manhã. Caminho pela praia todas as manhãs, algo que nunca pude fazer quando estava servindo os outros constantemente. Comecei aulas de violão, algo que quis fazer por décadas, mas nunca tive tempo. Minha casa está cheia de vida de maneiras que nunca esperei. Seu João e Dona Maria, o casal que cuida do prédio, se tornaram amigos queridos. Os netos deles vêm me visitar nos fins de semana, e eu os ensino matemática enquanto eles me ensinam gírias cariocas. Comecei trabalho voluntário no posto de saúde local, ajudando idosos a entenderem suas prescrições médicas. É gratificante usar minha experiência de vida para ajudar outros, mas nos meus próprios termos. Marcelo me liga todo domingo, e nossas conversas agora são reais, honestas. Ele me conta sobre seus encontros, começou a sair de novo, muito cautelosamente, e sobre as conquistas das crianças. Eu conto sobre minhas aventuras, meus novos amigos, meus planos para o futuro. Pai, ele me disse semana passada, você parece tão feliz? Estou, filho. Pela primeira vez em anos estou. Juliana tentou me contatar uma vez, uns 3 meses depois da mudança. A mensagem de WhatsApp era previsível, uma mistura de autopiedade e uma última tentativa de manipulação. Dizia que havia refletido sobre seus erros e queria fazer as pazes pelo bem das crianças. Apaguei sem responder. Algumas pessoas não merecem segundas chances, especialmente quando já desperdiçaram tantas primeiras chances. Juliana mostrara repetidamente quem era quando pensava ter poder. Essa informação era tudo que eu precisava saber sobre ela pelo resto da vida. Esta manhã, enquanto tomava café na varanda, pensei em Helena.
em como ela planejara tão cuidadosamente minha liberdade, em como soubera, mesmo sem conhecer os detalhes específicos, que eu precisaria da força financeira para defender minha dignidade. Obrigado, meu amor. Eu disse ao vento. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Aos 61 anos, aprendi algo que me levou décadas para entender. A verdadeira riqueza não é o dinheiro no banco, embora certamente ajude. A verdadeira riqueza é a liberdade de escolher como quer viver e com quem quer se cercar. Tenho ambas agora, e pela primeira vez na vida, ninguém, absolutamente ninguém, pode tirá-las de mim. Esta tarde, Beatriz e Gabriel chegam para as férias de julho. Vamos construir castelos de areia, procurar conchas e cozinhar juntos na minha cozinha. Vou ensiná-los a jogar dominó, como meu pai me ensinou. E quando me perguntarem sobre a mãe, como inevitavelmente farão, direi a verdade. Que às vezes a vida nos ensina lições difíceis sobre as pessoas que amamos, mas que essas lições nos tornam mais sábios e mais fortes. O sol está se pondo agora, pintando o céu de laranjas e rosas. Tenho um jantar para preparar, um livro para ler e uma nova vida para viver. Juliana uma vez me disse que eu tinha ganhado. Ela estava certa, mas não da maneira que pensava. Ganhei minha liberdade. Ganhei minha dignidade. Ganhei a sabedoria de saber exatamente o que valho. E isso, descobri, não tem preço. Às vezes me pergunto se fiz a coisa certa. Se deveria ter exposto tudo desde o começo, poupado Marcelo da dor de descobrir quem sua esposa realmente era. Mas então lembro que algumas lições só podem ser aprendidas através da experiência. Marcelo precisava ver com os próprios olhos o que acontece quando você permite que alguém controle sua percepção da realidade. Precisava sentir a vergonha de suas próprias ações para verdadeiramente mudar. E eu? Eu precisava saber se ainda tinha forças para me defender. Precisava provar para mim mesmo que não era o velho indefeso que Juliana tentou me fazer acreditar que eu era. Helena sempre dizia que eu era forte demais para o meu próprio bem. Que eu aguentava muito porque não queria causar problemas. Ela me conhecia melhor do que eu mesmo. Por isso estruturou o testamento daquela forma. Não apenas para me proteger financeiramente, mas para me dar as ferramentas necessárias para proteger minha própria dignidade. Pego meu telefone e abro a galeria de fotos. Ali está ela, Helena, no nosso último aniversário de casamento, sorrindo para a câmera, os olhos cheios de vida apesar da doença que a consumia. Consegui, meu amor. Sussurro para a foto. Consegui ser forte como você sabia que eu era. Na semana passada, aconteceu algo inesperado. Conheci Francisca, uma viúva de 58 anos que mora 2 andares abaixo. Esbarramos no elevador. Literalmente quando eu carregava sacolas de supermercado e ela voltava da academia. As laranjas rolaram por todo o elevador. E nós dois rimos enquanto as recolhíamos. Parece cena de filme romântico, ela disse, os olhos brilhando de humor. Se for, espero que seja uma comédia, respondi. Dramas eu já tive o suficiente. Acabamos tomando café juntos no dia seguinte. Ela me contou sobre o marido que perdera para câncer 3 anos atrás, sobre os filhos adultos que moravam em São Paulo, sobre como se mudara para Copacabana para recomeçar. Eu contei minha história. Não toda, mas o suficiente. Sobre Helena, sobre os meses de humilhação, sobre como finalmente reclamei minha vida de volta. Você fez a coisa certa, ela disse quando terminei. Às vezes precisamos deixar as pessoas mostrarem quem realmente são antes de podermos tomar decisões informadas. Não tenho certeza se estamos nos encaminhando para algo romântico. Talvez sim, talvez não. Mas é reconfortante ter alguém da minha idade, com experiências similares para conversar. Marcelo ficou empolgado quando contei sobre Francisca. Pai, você merece ser feliz. A mamãe ia querer que você fosse feliz. Ele tem razão. Helena teria adorado Francisca. Elas compartilhavam o mesmo humor seco, a mesma visão pragmática da vida. Mas estou indo devagar. Não há pressa. Pela primeira vez na vida, o tempo é meu. Ninguém está me apressando.
Ninguém está ditando como devo viver. Hoje recebi uma ligação de Roberto, meu advogado. Juliana tentou contestar o acordo de divórcio, alegando que foi coagida a assinar. O juiz rejeitou a contestação em menos de 24 horas. As gravações que fiz da tentativa de extorsão foram fundamentais. O juiz, inclusive, sugeriu que Juliana deveria ser grata por não estar enfrentando acusações criminais. Ricardo Tavares não teve tanta sorte. A esposa dele descobriu sobre os casos extraconjugais e as dívidas de jogo. Ele perdeu tudo no divórcio e agora enfrenta processos de vários credores. Não sinto satisfação com a desgraça dele. Só sinto alívio de que não possa mais prejudicar outras pessoas. Beatriz me ligou ontem à noite. Ela queria conversar sobre a escola, sobre as amigas, sobre um menino que gosta dela. Conversamos por 1 hora, e em nenhum momento ela mencionou a mãe. Vovô, ela disse antes de desligar. Obrigada por sempre ser honesto comigo. A mamãe diz uma versão das coisas, mas eu sei qual é a verdade. 12 anos e já tão sábia. Helena estaria orgulhosa. Gabriel, por outro lado, ainda luta com a situação. Ele é mais novo, e a ausência da mãe pesa mais nele. Marcelo o levou para um psicólogo infantil que tem ajudado. Vai levar tempo, mas ele vai ficar bem. Ambos vão ficar. Hoje completam 8 meses desde que me mudei para cá. 8 meses de liberdade, de autodescoberta, de cura. Olho para o homem que me observa no espelho e mal o reconheço. Não porque mudei fisicamente, embora tenha perdido peso com as caminhadas diárias na praia, mas porque a expressão é diferente. Não há mais aquela tensão ao redor dos olhos, aquela curvatura derrotada dos ombros. Há dignidade ali, há paz. Esta manhã acordei com o som das ondas quebrando na praia, não com o barulho dos canos ou com alguém gritando ordens. O sol entrava pelas janelas enormes da minha cobertura, banhando tudo em luz dourada. Fiz café do jeito que gosto, forte e sem açúcar. Sentei na varanda com uma torrada com manteiga e abri o jornal. Coisas simples, mas que significam tudo. Francisca me convidou para jantar na casa dela hoje à noite. Ela vai fazer moqueca capixaba. E eu prometi levar a sobremesa. Decidi fazer o pudim de leite condensado que Helena adorava. Não por nostalgia, mas por celebração. Celebração de tudo que Helena me deu, incluindo a liberdade para seguir em frente. Marcelo me mandou uma mensagem cedo. As crianças estão contando os dias para as férias em Copacabana. Beatriz quer aprender a surfar, e Gabriel está obcecado com a ideia de pescar. Vou ensinar os dois. Vou levar eles para conhecer o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Vamos comer açaí na praia e andar de bicicleta no calçadão. Vou ser o avô que sempre quis ser, mas nos meus termos. Roberto me ligou com boas notícias. Os últimos papéis do divórcio foram assinados. Marcelo está oficialmente livre. E Juliana, segundo ele soube, se mudou para São Paulo com Ricardo. Aparentemente a esposa dele a perdoou, mas decidiu expulsá-lo mesmo assim. Boa sorte para os dois. Vão precisar. Quanto a mim, estou exatamente onde preciso estar. Aos 61 anos descobri que a vida não acaba quando você perde alguém amado. Não acaba quando sua família te decepciona. Não acaba quando você é humilhado. A vida continua, e cabe a você decidir como quer vivê-la. Posso escolher ser vítima, carregando a amargura como um peso. Ou posso escolher ser vitorioso, carregando as lições aprendidas como sabedoria. Escolhi a segunda opção. Helena me deixou 11 milhões de reais, uma cobertura em Copacabana e vários outros bens. Mas a verdadeira herança que ela me deixou foi a liberdade. A liberdade de dizer não. A liberdade de exigir respeito. A liberdade de recomeçar. Juliana pensou que estava jogando xadrez comigo. Ela moveu suas peças com cuidado, tentando me encurralar, mas ela não percebeu que eu estava jogando um jogo completamente diferente. Um jogo onde a paciência e a observação valiam mais que movimentos agressivos. Agora, sentado na minha varanda com o oceano se estendendo infinitamente à minha frente, percebo que ganhar não significou destruir Juliana ou me vingar de Marcelo. Ganhar
Significou recuperar minha dignidade e escolher meu próprio caminho. O telefone toca. É Francisca, confirmando o jantar de hoje à noite e me lembrando de trazer um agasalho porque vai fazer vento. Gosto da preocupação dela. Não é sufocante como a superproteção que Juliana fingia ter por Marcelo, nem distante como a negligência que ela demonstrava comigo. É genuína, leve, respeitosa. Talvez com o tempo, isso se transforme em algo mais. Ou talvez permaneça como uma amizade profunda. De qualquer forma, está tudo bem. Aprendi que não preciso preencher todos os vazios imediatamente. Algumas coisas levam tempo, e eu tenho todo o tempo do mundo. O apartamento de Francisca é aconchegante sem ser sufocante. Paredes claras decoradas com fotos de família, plantas bem cuidadas nas janelas, livros empilhados em todas as superfícies disponíveis. É o lar de alguém que vive plenamente, não apenas existe. A moqueca estava perfeita, temperada exatamente como minha mãe fazia quando eu era criança. Conversamos sobre tudo e nada. Sobre os filhos dela que ligam toda semana, mas raramente visitam. Sobre o neto que está para nascer e que a deixa ansiosa e empolgada ao mesmo tempo. Paulo, ela me disse enquanto tomávamos vinho na varanda dela. Você ainda carrega muita dor. Vejo nos seus olhos quando fala sobre o que passou. Não nego. É difícil não carregar alguma mágoa depois de meses sendo tratado como menos que nada pelas pessoas que deviam me amar. Ela assentiu, pensativa. Meu marido, Jorge, costumava dizer que as feridas mais profundas vêm das pessoas mais próximas. Mas também dizia que guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Sabedoria de Jorge. Eu sorri. Não tenho rancor, continuei após um momento. Tenho clareza. Clareza sobre quem são as pessoas quando acham que têm poder sobre você. E essa clareza é libertadora, não aprisionadora. Francisca me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Depois sorriu. Sabe, Paulo, acho que você e eu vamos ser bons amigos. Talvez até algo mais. Mas não tenho pressa. E espero que você também não tenha. Não tenho. Respondi honestamente. Pela primeira vez na vida, não tenho pressa nenhuma. Brindamos a isso. A não ter pressa. A viver em nossos próprios termos. As segundas chances que chegam quando menos esperamos. Sexta-feira chegou mais rápido do que esperava. Marcelo trouxe Beatriz e Gabriel pela manhã, e a empolgação deles ao verem a cobertura pela primeira vez foi contagiante. Vovô, dá para ver o mar do seu quarto? Gabriel gritou, correndo de cômodo em cômodo. Beatriz, mais contida por ser mais velha, ainda assim não conseguiu esconder o sorriso ao explorar o espaço. É muito bonito aqui, vovô. A vovó tinha bom gosto. Tinha mesmo, concordei, sentindo a familiar pontada de saudade. Marcelo ficou parado na sala, olhando pela janela enorme que dava para o Atlântico. Quando se virou para mim, vi lágrimas nos olhos. A mamãe sabia exatamente o que estava fazendo, não sabia? Ela te deu não só segurança financeira, mas um lugar para recomeçar. Um lugar longe de todas as memórias ruins. Sua mãe sempre foi 3 passos à frente de todos nós. Passamos o dia na praia. Ensinei Gabriel os fundamentos da pesca, embora não tenhamos pegado nada além de algas. Beatriz tentou surfar e caiu tantas vezes que acabamos todos rindo na areia, encharcados e felizes. À noite, fizemos churrasco na varanda da cobertura. Marcelo preparou a carne enquanto as crianças me ajudavam com a salada. Era simples, doméstico e absolutamente perfeito. Pai, Marcelo me disse quando as crianças foram tomar banho, obrigado por deixar eles virem. Sei que depois de tudo que aconteceu, você teria todo o direito de se afastar completamente. Marcelo, olhei para ele seriamente. Você cometeu erros. Erros graves. Mas também reconheceu esses erros e está trabalhando para ser melhor. É isso que importa. Depois que as crianças dormiram, Marcelo e eu ficamos na varanda com cervejas geladas, ouvindo o som das ondas. Como está a terapia? Perguntei. Ele suspirou. Difícil. O terapeuta está me fazendo encarar coisas sobre mim mesmo que não queria ver. Como eu sempre deixei mulheres fortes controlarem minha vida.
Primeiro a mamãe, depois a Juliana. Helena não te controlava, Marcelo. Ela te guiava. Há diferença. Eu sei disso agora. Mas na época, às vezes me sentia sufocado. E quando conheci Juliana, ela parecia tão diferente, tão independente. Não percebi que ela não era independente. Era manipuladora. Você percebeu eventualmente. Isso conta. Marcelo tomou um longo gole da cerveja. Estou saindo com alguém. Nada sério ainda, mas é legal. Ela é professora. Tem 2 filhos de um casamento anterior. É paciente comigo. Entende que ainda estou processando tudo. Fico feliz por você, filho. Mas vá devagar. Você precisa aprender a ficar bem sozinho antes de estar bem com outra pessoa. O terapeuta disse a mesma coisa. Ele riu amargamente. Mas é solitário às vezes, pai. As crianças vão para a escola. A casa fica vazia. E eu fico pensando em como deixei tudo desmoronar. Você não deixou desmoronar. Você foi enganado por alguém que era especialista em enganar. E quando descobriu a verdade, tomou as decisões certas. Conversamos até tarde sobre tudo que nunca havíamos conversado antes. Sobre seus medos de não ser um bom pai. Sobre minha solidão após a morte de Helena. Sobre como ambos estávamos aprendendo a viver de novo. Foi a conversa mais honesta que tivemos em anos. Talvez a mais honesta que já tivemos. Segunda-feira pela manhã, depois que Marcelo e as crianças voltaram para o Flamengo, recebi uma ligação inesperada. Era Carla Mendes, uma das amigas de Juliana que costumava vir almoçar no apartamento. Senhor Paulo, ela começou desconfortável. Sei que não tenho direito de ligar, mas preciso falar com o senhor. Estou ouvindo, respondi cautelosamente. Juliana está espalhando histórias sobre o senhor. Histórias horríveis sobre como o senhor manipulou o Marcelo e destruiu o casamento dela. Ela está contando para todo mundo no clube, nas reuniões sociais. Está tentando arruinar sua reputação. Sorri amargamente. E por que está me contando isso, Carla? Houve um longo silêncio. Porque eu estava lá. Vi como ela tratava o senhor. Vi como ele limpava, cozinhava. Servia a gente como se fosse empregado. E nenhuma de nós disse nada. Apenas aceitamos, como se fosse normal. Sua voz se quebrou. Me sinto tão envergonhada, Sr. Paulo. E quando soube que Juliana está espalhando mentiras sobre o senhor, não consegui ficar calada. O senhor merece saber. Agradeço por me contar, Carla. Mas não me importo com o que Juliana diz. Quem me conhece sabe a verdade. Mesmo assim, ela continuou. Achei que deveria saber. E também queria me desculpar por ter participado, mesmo que indiretamente, da humilhação que o senhor sofreu. Desliguei pensativo. Juliana não havia terminado sua campanha de vingança. Mas dessa vez eu tinha algo que não tinha antes. Distância e perspectiva. Liguei para Roberto. Ele já estava ciente das histórias que Juliana vinha espalhando. Podemos processá-la por difamação, ele sugeriu. Temos documentação extensa de tudo o que aconteceu. Não, respondi. Processar seria dar a ela exatamente o que quer. Atenção e drama. Tenho uma ideia melhor. Durante os dias seguintes, contatei discretamente algumas pessoas do círculo social que Juliana e eu compartilhávamos. Não para espalhar fofoca, mas para simplesmente contar minha versão dos fatos, com documentação quando necessário. As gravações da tentativa de extorsão foram particularmente eficazes, assim como os e-mails que descobri sobre o caso dela com Ricardo. Não precisei fazer campanha agressiva. A verdade, como costuma acontecer, se espalhou sozinha. E quando as pessoas viram as evidências concretas contra as alegações vagas de Juliana, escolheram seus lados rapidamente. Dentro de 2 semanas, Juliana foi discretamente removida do clube social. Ricardo perdeu sua licença de corretor por conduta antiética. E eu continuei vivendo minha vida tranquilamente em Copacabana, sem dar a eles mais pensamento do que mereciam. Francisca, quando contei sobre tudo, balançou a cabeça. Algumas pessoas nunca aprendem, não é? Sempre procurando culpar outros por suas próprias escolhas. É mais fácil ser vítima do que admitir que você é o vilão da própria história. Concordei. Tínhamos acabado de voltar de uma caminhada na praia
e estávamos tomando água de coco sentados na areia. O sol estava se pondo, pintando tudo de dourado. Paulo, ela disse de repente, você já pensou em escrever tudo isso? Sua história? A sugestão de Francisca ficou comigo. Durante semanas pensei sobre isso. Será que minha história tinha valor para outras pessoas? Será que outros estavam passando por situações similares, sendo manipulados e humilhados por pessoas que diziam amá-los? Comecei a escrever. Todas as manhãs, depois da caminhada na praia, sentava com café e laptop e escrevia. Não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que aprendi, sobre sinais de manipulação, sobre a importância de manter documentação, sobre como recuperar sua dignidade depois de ser sistematicamente humilhado. Francisca lia cada capítulo e oferecia feedback honesto, às vezes doloroso, mas sempre útil. Aqui você parece muito perfeito. Ela apontou num trecho. Você precisa mostrar suas falhas também. Como você às vezes quis desistir. Como teve momentos de dúvida. Tinha razão. Reescrevi várias sessões, tornando-as mais honestas, mais cruas, mais humanas. Marcelo ficou inicialmente preocupado quando contei sobre o projeto. Pai, você tem certeza? Isso vai expor tudo publicamente. Vou mudar nomes e detalhes específicos, assegurei. Mas sim, a essência da história será real. E acho que precisa ser contada. Ele pensou por um longo momento. Então acho que você deveria contar. Talvez ajude outros homens na mesma situação. Ou mulheres. Manipulação não tem gênero. Levei 6 meses para terminar o manuscrito. Quando finalmente digitei as palavras finais, senti um peso sair dos meus ombros. Não era apenas um livro. Era um testemunho. Uma declaração de que havia sobrevivido e prosperado. Hoje faz exatamente 1 ano desde que me mudei para Copacabana. 1 ano desde que deixei para trás o quartinho da empregada, as humilhações diárias, a vida de servidão que Juliana tentou me impor. Olho ao redor da minha cobertura, para o mar que se estende infinitamente, e mal reconheço o homem que era há 12 meses. Aquele homem estava quebrado, humilhado, duvidando de seu próprio valor. Este homem sabe exatamente quem é e o que vale. Marcelo e as crianças vêm almoçar hoje para celebrar. Francisca também virá, junto com seus filhos de São Paulo que estão visitando. Seremos uma família estranha, remontada, não tradicional. Mas seremos uma família baseada em honestidade e respeito mútuo. O livro foi aceito por uma editora pequena, mas respeitada. Será publicado em 3 meses. Já recebi mensagens de pessoas que leram prévias, dizendo que minha história ressoou com suas próprias experiências. Um homem me escreveu contando como estava sendo manipulado pela filha e pelo genro, sendo tratado como ATM e babá gratuita. Minha história lhe deu coragem para estabelecer limites. Uma mulher me contou sobre como a família do marido falecido tentou roubá-la, alegando que ela não tinha direito à herança. Meu exemplo de documentação meticulosa a ajudou a se defender. Estas mensagens significam mais para mim do que qualquer quantidade de dinheiro no banco. O dinheiro me deu segurança e opções. Mas são estas conexões humanas, estas histórias de pessoas encontrando sua própria força, que dão verdadeiro significado à minha jornada. A cobertura está cheia de vida e risos. Beatriz está na varanda ensinando o filho mais velho de Francisca a identificar diferentes tipos de pássaros marinhos. Gabriel está mostrando para o filho mais novo dela seus truques com o ioiô. Marcelo e Francisca estão na cozinha comigo, ajudando a preparar o almoço. Há algo profundamente satisfatório em trabalhar lado a lado com pessoas que genuinamente querem estar aqui, que escolhem estar aqui. Como está Juliana? Perguntei a Marcelo casualmente enquanto cortava legumes. Ele encolheu os ombros. Segundo as crianças, ela e Ricardo estão morando num apartamento pequeno em São Paulo. Ele está trabalhando como vendedor de carros. Ela dá aulas particulares de inglês. Não há satisfação na voz dele, apenas constatação de fatos. E você? Perguntei. Como se sente em relação a tudo agora? Marcelo pausou, pensando cuidadosamente. Sinto gratidão, estranhamente.
Porque se nada disso tivesse acontecido, eu provavelmente continuaria num casamento falso, sendo manipulado, criando meus filhos num ambiente tóxico. Ele olhou para mim. E você teria continuado guardando tudo, carregando o fardo sozinho. Às vezes as coisas precisam desmoronar completamente para que possamos reconstruí-las da forma certa. Francisca, que ouvia quietamente, sorriu. Vocês dois têm muita sorte. Muitas famílias se destroem completamente nessas situações. Vocês encontraram um caminho de volta um para o outro. Não de volta. Corrigi gentilmente. Para frente. Estamos construindo algo novo, não tentando recuperar o que era antes. Durante o almoço, Beatriz fez um brinde. Para o vovô, que nos ensinou que ser forte significa saber quando lutar e quando deixar ir. As palavras da minha neta, tão sábia para seus 13 anos, me encheram de emoção. É noite agora. Todos foram embora, deixando a cobertura em seu silêncio familiar e confortável. Estou na varanda com uma xícara de chá, ouvindo as ondas e observando as luzes da cidade piscarem na distância. Penso em Helena, em como ela orquestrou tudo tão cuidadosamente. Não apenas para me proteger financeiramente, mas para me dar as ferramentas necessárias para redescobrir quem eu era, além de marido, além de pai, além de todas as etiquetas que carregamos. Penso em Juliana, e, surpreendentemente, não sinto raiva. Sinto quase pena. Ela tinha tudo o que muitas pessoas sonham, uma família, segurança, conforto, e jogou tudo fora por ganância e crueldade. Penso em Marcelo, em como esta experiência o transformou num homem melhor, mais consciente, mais forte. A dor tem esse poder. Quando não nos destrói, nos reconstrói. E penso em mim mesmo. Em Paulo Ferreira, 62 anos agora, vivendo em Copacabana, escrevendo, caminhando na praia, construindo uma nova vida sem pedir permissão de ninguém. Meu telefone vibra. É uma mensagem de Francisca. Obrigada pelo dia maravilhoso. Jantar na sexta? Minha vez de cozinhar. Respondo que sim, sorrindo. A herança que Helena me deixou não foi os 11 milhões de reais. Não foi a cobertura em Copacabana. Foi algo muito mais valioso. A liberdade de escolher minha própria vida e a coragem para defender essa escolha. Quando Juliana jogou minhas malas na área de serviço e me relegou ao quartinho dos fundos, ela pensou que estava me colocando no meu lugar. O que ela não entendeu é que eu já sabia exatamente qual era meu lugar. Meu lugar é onde eu escolho estar. E hoje, 62 anos, saudável, cercado de pessoas que genuinamente me amam e me respeitam, com um futuro cheio de possibilidades à minha frente, sei que escolhi bem. A história que começou com humilhação termina com triunfo. Não o triunfo de destruir meus inimigos, mas o triunfo de reconstruir a mim mesmo. E esse, descobri, é o melhor tipo de vitória possível.